Olá pessoal, tudo bem? Então aqui eu estou voltando para nós trabalharmos agora algumas legislações referentes ao CNU 2025. E hoje eu resolvi pegar um decreto, né? Que é o de número 9841 de 2019, que está lá no eixo 4. Então, entendo que o eixo 4 é um eixo de peso bastante expressivo, né? Então a gente precisa aprender bem esse eixo 4, guardar bem as informações para não perdermos as questões. Nesse sentido, eu começo falando para vocês desse decreto, né? Então, esse decreto, ele dispõe sobre o Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco Climático, que é o ZARC, tá? Então, vale dizer para vocês, vou levantar aqui que é melhor, que ele é instituído, né? Foi instituído no âmbito do Ministério da Agricultura, tá? Então, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, qual a finalidade do ZARC, hein, pessoal? A finalidade é justamente de melhorar, tá aqui, ó, melhorar não só a qualidade, mas também a disponibilidade, vou botar aqui de azul para nós vermos melhor, melhorar a qualidade e disponibilidade de dados e informações sobre o quê? Sobre os riscos agroclimáticos no Brasil. Então, veja como é importante esse documento, né? Por quê? Porque ele é uma ferramenta de grande relevância para a agricultura brasileira, né? Vez que orienta os produtores a melhor época de plantio, não só em regiões, né? Como também aí as regiões e no tempo, né? A questão temporal e espacial. Então, isso termina fazendo com que esses agricultores possam ter menos riscos de perdas, tá? Por eventos climáticos. E, por exemplo, nós podemos falar de eventos climáticos como seca, como excesso de chuva, geada, né? Que podem acometer as nossas culturas, a nossa criação aí no campo, tá certo, pessoal? Então, vale dizer que o ZARC, olha só, o ZARC, vou botar aqui de verde para nós, de amarelo, né? Coloca que ele tem o apoio contará com apoio técnico-científico de quem, pessoal? Aqui, ó, da Embrapa, tá? Só da Embrapa? Não, tem também, segundo o parágrafo 2º, ele coloca aqui não só a Embrapa, mas também as instituições científicas e tecnológicas de inovação e fundações podem aí dar esse apoio, né? O apoio para a execução dos ARC. Vou botar aqui de uma outra corzinha para nós destacar. Então, outras instituições como, por exemplo, as universidades, institutos, que através dessas instituições elas podem aí ajudar no processo de elaboração de dados, avaliação de dados, tecnologias que possam ser somada aí e viabilizar uma boa implementação dos ARC, né? No artigo 2º, ele já nos traz aqui algumas terminologias que nós precisamos entender. Vou botar de verde aqui para destacar. Nós precisamos aprender essas terminologias. Por exemplo, o que é um risco climático, né? Então, nós precisamos aprender isso à luz do decreto. Por quê? Porque é assim que vai estar na nossa questão. Então, o risco climático, ele coloca aqui que a probabilidade de ocorrência de eventos climáticos, que esses eventos, ele pode causar impacto negativo, né? A bem, o que seria bem aí, poderia ser a minha plantação, poderia ser a minha casa, né? A casa lá da minha propriedade, né? Poderia ser o meu galpão, onde eu faço o armazenamento da minha cultura, né, dos meus grãos. Então, poderia causar efeito negativo aí bem como a sociedade, né? Enchente leva à ocorrência de danos, destruição aí de residências,
a disseminação de doenças, né? E ao ecossistema, nós sabemos que a mortalidade de muitos organismos, perda de materiais genéticos ali presentes no ecossistema, que são bastante expressivos, né? E o que seria risco agroclimático, né? Também a probabilidade de ocorrência de evento climático, só que esse evento climático ele vai ter um efeito negativo agora sobre a cultura, tá? A minha cultura que está no campo ou a minha atividade agropecuária, tá bom, pessoal? E aí a gente precisa entender essas terminologias, a gente precisa guardar essas informações. E o zoneamento agrícola de risco climático, o que é? Então já vem ser a quantificação, vai quantificar, vai ter aí dados, né? E a delimitação do risco agroclimático no tempo e no espaço, normalmente utilizado para identificação de regiões e épocas de melhor risco à produção agropecuária e para definição de espécies, cultivares e sistema de produção mais adequado. Vejam só como é interessante esse zoneamento agrícola de risco climático, porque ele vai te dar informações em determinada região e época, o melhor momento de você realizar a sua produção, né? Você implementar o seu projeto produtivo. Qual a cultivar mais adequada? Porque isso vai te conduzir a um sucesso no processo produtivo, né? Então, essas informações, essa delimitação do risco agroclimático é importante, porque ele te diz, por exemplo, você vai plantar, estou no Ceará, melhor época de plantação de feijão vai ser, vamos pensar aqui, de março, dia 20 de março, vamos pensar, é um exemplo, né? Não é uma certeza. 20 de março a 30 de abril. Março, abril, a 30 de abril, por exemplo, né? Então, esse espaço aí temporal lá no Ceará é o tempo que eu preciso implantar o meu projeto de produção para não ter perdas, tá? Para não correr riscos. Então, isso é que é importante que o ZARC faz, tá certo? Vamos para o artigo 3º, vamos? O artigo 3º já nos traz aqui os objetivos do ZARC. Qual é? Então vamos lá. Lembrar que o objetivo ele sempre vem no infinitivo, né? Então, o verbo promover, coordenar e disponibilizar. Então, PCD, promover, coordenar e disponibilizar. O primeiro, promover, coordenar e apoiar projetos. Então, vai apoiar os projetos. O ZARC vai apoiar, os objetivos dele é apoiar projetos, estudos, ações, pesquisa, desenvolvimento de avaliação, avaliar, quantificar e acompanhar, né, monitorar os riscos agroclimáticos. Então, isso é importante para verificar até que ponto essas alterações podem levar a perdas expressivas ao agricultor. Então, precisa fazer esse monitoramento, esse acompanhamento, né? E aí, através disso, gera dados, informações e serão aí disseminadas e repassadas para o agricultor de maneira que ele se sinta mais seguro, tá? Coordenar projetos de desenvolvimento, operação ou manutenção de sistemas públicos para avaliação, quantificação, monitoramento de riscos agroclimáticos e difusão de resultados de informações, né? Então, veja só que eles aqui já vão coordenar, acompanhar os projetos de desenvolvimento, vai a questão da operação e manutenção dos sistemas, que geração de dados, né, análise dos dados, sistemas públicos para avaliar, quantificar e monitorar os riscos climáticos, né? Então, já fala da infraestrutura, né, de análise desses dados, monitoramento dessas condições, né, que é justamente para poder disponibilizar os dados mais seguros, resultados, informações de que o agricultor precisa para ter mais segurança quando ele for plantar e não ter as perdas expressivas, né? E disponibilizar informações de avaliação, quantificação e monitoramento. Então, é tudo em volta aí, pessoal, de avaliação, quantificação e monitoramento de riscos agroclimáticos da sociedade. Veja como isso é importante, porque o objetivo é aquilo que se quer alcançar, tá? Então, ele vai fazer essa promoção, coordenação para disponibilizar as informações adequadas à sociedade.
No parágrafo único, ele diz que os objetivos do programa serão executados por meio da cooperação entre órgãos e entidades federais. Então, é um trabalho conjunto. É só do governo federal? Não. Do governo do estado, dos distritais, dos municípios, né? Órgãos da sociedade civil organizada e entidades privadas, né? Então, vocês podem imaginar tantas outras instituições que podem estar fazendo parte dessa integração para melhor resultado do ZARC e melhor desempenho da agricultura, né, ou da atividade agrícola, tá certo? Bom, o artigo 4º nos traz a informação de que para os fins do disposto nesse decreto, o que está disposto nesse decreto aqui, né, os projetos e os estudos de avaliação, quantificação, monitoramento de riscos climáticos, eles vão considerar o quê? Nos estudos, na avaliação, na quantificação, no monitoramento dos riscos, quando eles forem fazer, eles vão levar em consideração as limitações de clima das regiões, as condições de solo, tipo de solo e os recursos naturais presentes nessas regiões, né? Por quê? Para atender às necessidades da produção agropecuária sustentável. Então, ele precisa saber o que existe nessa região e adequar ali com a atividade que vai ser implementada, né? A partir das informações vai se saber o que eu posso fazer ali, o que eu não posso, entendeu? É isso. A priorização, a identificação e avaliação de sistemas de produção resiliente, que são aquelas produção mais sensíveis, né? Que só com o evento climático pode sofrer significativamente, bem como aquelas atividades ou produção que é menos resiliente, que é menos, aliás, susceptível, né? Que é mais resistente aí e que sofre menos impactos devido a essas adversidades meteorológicas e adequadas condições edafoclimáticas brasileiras. Então, ele precisa ir fazer a identificação e avaliação de sistemas de produção que são mais sensíveis e daqueles que são menos sensíveis aos impactos de adversidades meteorológicas, né? Bom, poderão incluir avaliações econômicas atuariais a fim de subsidiar programas ou políticas públicas de gestão de risco. Também é outro ponto que nós devemos guardar aqui do artigo 4º, né, gente? Bom, no artigo 5º, ele traz a informação de que o ZARC, ele vai ser coordenado, né? Ele vai ser acompanhado. Quem é que vai, vamos dizer assim, gerenciar o ZARC, né? Vai ser o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tudo bem, pessoal? Então, isso é muito importante nós sabermos. Que quem vai coordenar o ZARC vai ser o MAPA. No parágrafo único, nós temos a informação de que poderão ser criadas comissões consultivas ou grupos de trabalhos com o objetivo de auxiliar os trabalhos no âmbito do ZARC. Mas isso, se houver necessidade, podem ir, tá? Criando essas comissões consultivas, né? Ou então até mesmo grupos de trabalhos que tenha por objetivo auxiliar no processo de implantação aí do ZARC, né? Os trabalhos do ZARC. O artigo 6º ele traz a informação de que quem custeará o ZARC, quais os recursos que vão financiar, por exemplo, esses estudos, esses programas, os estudos, aliás, as avaliações, os projetos do ZARC, né? Tudo que esteja relacionado ao ZARC, como é que vai ser desenvolvido, né? Através de dotações orçamentárias da União, né? Então, essas dotações orçamentárias da União é que vão dar suporte a esses estudos, esses projetos. Bem como, eu não vou ler tudo aqui, mas vocês podem, na hora que vocês observarem a presença na questão de dotações orçamentárias da União, e bem como fonte de recursos aí de entidades públicas e privadas, né? Também são fontes que vão dar suporte aí ao ZARC, as pesquisas, os estudos, ok, pessoal? Vou marcar aqui de amarelo para ficar bonitinho. O parágrafo único nos traz informação de que a transferência de recursos e a execução de estudos e projetos de avaliação, tá?
quantificação e monitoramento de riscos agroclimáticos poderão ser realizadas por meio de parcerias firmadas entre os entes financiadores, né, e as instituições previstas no parágrafo 2º do caput do artigo 1º, que a gente viu lá, que pode ser o quê? Os institutos de pesquisa, pode ser as universidades, por exemplo, as universidades públicas também podem fazer essa parceria, receber esses recursos no sentido de ajudar no processo de elaboração de dados, né? Avaliação dos dados, tecnologias, ok, pessoal? Então, essas informações, um decreto pequeno de apenas 6 questões. Vou trazer para vocês questões possivelmente da FGV que estejam relacionadas aí com os ARC, para que a gente possa aí solidificar melhor essas informações do decreto. E depois a gente volta aí com outras legislações do eixo 4, ok? Então, até mais, tchau, tchau.